Tertúlia. Pessoal, meu muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia matinal com o tema de número 122, Proporções da Conscienciologia, dentro da especialidade Holomaturologia. Hoje é dia 11 de novembro de 2018 e o meu nome é César Cordioli, para quem não me conhece, tá? Gente, eu gostaria de agradecer demais a oportunidade, mais uma vez, agradecer a equipe aqui organizadora da tertúlia matinal, mas principalmente a todos vocês que optaram por nessa manhã ensolarada de domingo virem aqui para a gente debater e conversar sobre um tema que eu considero um dos mais avançados, um dos mais mental-somáticos da Conscienciologia que eu já lidei até hoje. Então vamos ver se a gente consegue aprofundar bem esse tema. Esse tema que vai ser apresentado aqui hoje, ele já está na forma de um livro. Está aqui, ó, Proporções da Conscienciologia. Um livro pequeno ou médio, vamos chamar assim. Aqui a gente tem umas 3.500 proporções e só a introdução desse livro tem mais de 30 páginas. E eu entendo que esse livro aqui, ele já vale só pela introdução do livro, tá? Então é claro que numa tertúlia de 2 horas aqui a gente consegue avançar um pouco. Talvez a gente não consiga aprofundar todos os detalhes, mas eu quero ver se a gente consegue passar uma boa panorâmica. Mas eu peço a atenção de vocês porque é um tema mais mental-somático, exige um pouco mais de atenção e de concentração. Para mim, deve ser uma das aulas de curso intermissivo, tá? E eu entendo que ele não é muito para iniciantes ou para jejunos. E eu peço para vocês prestarem atenção no ambiente, nas energias que são formadas ao longo da exposição, tá? Eu acho que é importante aqui, bem rapidamente, só contextualizar aqui que esse livro ele se insere dentro de uma pesquisa maior. Eu já apresentei aqui 2 tertúlias matinais. A primeira delas eu apresentei o Calepino e tive a oportunidade de explicar um pouco da metodologia de pesquisa, o que foi o Calepino. A segunda tertúlia, a gente apresentou o livro das inexistências da Conscienciologia, que está aqui, que foi um segundo livro, né? Mas eu quis mostrar aqui para vocês o que surgiu de 1 ano e meio para cá, né? Quando eu falava aqui há 1 ano e meio atrás que a gente já tinha 17 livros com conteúdo bruto pronto, eu sei que parece um negócio meio megalomaníaco para quem olha de fora, né? Mas hoje, o que nós temos em termos de realidade de pesquisa? Nós temos esse livro aqui, que é o Calepino Conscienciológico, que muitos já conhecem, está em fase final de editoração na Epígrafe, né, para ser posteriormente encaminhado para editares, para reavaliar a possibilidade de publicação. A pedido da Editares, a gente fez esse mini livrinho aqui, que é uma introdução à Conscienciologia. É um livrinho que converte aquela palestra do IPC tradicional em formato de livro, introduzindo o conceito de holossoma, de pluriexistencialidade, de multidimensionalidade, e já está pronto está sendo editorado pela Editares. Tá? Esse aqui foi o 3º livro que a gente fez. Esse livro aqui é um livro só para mim, é um verbete da enciclopédia, é uma agenda de autopensionização. Então, ele tem 700 páginas. Isso aqui é vamos dizer assim, é o core de todas as ideias que mais mexeram comigo nesses 30 anos de Conscienciologia. Quando eu quero refletir e avançar e pensar sobre coisas muito particulares, eu tenho esse livro aqui. Isso é uma técnica, depois vocês deem uma olhada no verbete, Agenda de Autopensionização, da enciclopédia. O de inexistências eu mostrei. Aí nós temos esse outro livrinho aqui, que é o de pictogramas. São testes pictográficos. Isso aqui trabalha com os engramas da memória. Então você tem 100 conceitos da Conscienciologia em forma de imagens.
É uma obra bem interessante, bem lúdica. Depois disso, nós temos o Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Se lembra aquela antologia que a gente convidou várias pessoas a participarem? Está aqui, tem 250 páginas, tem mais de 50 relatos, só que agora tem que se avaliar, né? Porque tem todo tipo de relato ali dentro. Existe esse livro aqui, que eu quero chamar a atenção, que é bem sério, é um tratado. Ele tem mais de 10 mil perguntas impactoterápicas. E essas perguntas, elas estão classificadas dentro dos 20 megatributos propulsores da evolução. Então, você tem a oportunidade de se conhecer mais. Então, são os 20 megatributos propulsores da evolução em 10 mil autoquestionamentos conscienciométricos impactoterápicos. Isso aqui é a minha contribuição para a ampliação do conscienciograma. O livro das proporções, que é esse que eu vou apresentar hoje. Esse livro aqui ficou pronto essa semana. Ele é o dicionário de máximas da conscienciologia. Ele tem 12 mil ideias, apotegmas, apodos, e etc, etc, etc. São 40 classificações. Isso aqui é uma obra séria, gente. Essa aqui eu vou pedir para você dar uma olhada, né? Se você puder dar uma olhada. Passa ali para mim, que eu acho que vale a pena. Existe aí outras que estão finalizando, que é o Dicionário de Paradoxos, que está na minha mesa para fazer a revisão. As Senhas de Charlotte, que na verdade é a adaptação do livro Que Se Espera por Ti, né? Ele está todo já... Aqui está o RAF da obra, toda pronto. O autorretrato do conscienciólogo também está pronto os desenhos, só falta a formatação. Nós estamos trabalhando no Luiz Lambert, edição brasileira. O Tratado de Megapensionologia Trivocabular é um outro tratado com 1.300 páginas. A Beatriz está aí, não? Ela que está fazendo a revisão. E eu hoje estou trabalhando no Manual das Definições Opositivas, né? Esses livros, de vez em quando, eu pretendo trazer aqui na tertúlia ou lá no Calepino para ir mostrando. Mas, gente, vocês não vieram aqui hoje para ficar vendo uma série de trabalhos. Vocês vieram aqui hoje para conversar sobre proporções. Então, mas eu só quis contextualizar que a gente está avançando com a pesquisa. E eu tenho aqui uma relação de 37 livros, na verdade, tá? Para encaminhar, que eu pretendo encaminhar nos próximos anos. Mas vamos começar a conversar sobre proporções. Tudo bem até aqui, né? Ok? Toda especialidade da conscienciologia, ela estuda uma grandeza. Uma ou mais grandezas. Qualquer ciência, na verdade, vai ter um objeto de estudo. E essa é a grandeza que aquela ciência estuda. Até certo ponto, se aproxima da unidade de medida daquela ciência. Então, trazendo bem para dentro da nossa realidade, da conscienciologia. Por exemplo, proexologia vai estudar o quê? Proexis, ok? Evoluciologia estuda o quê? Evolução. E assim por diante. O que são as proporções da conscienciologia? As proporções da conscienciologia é o estabelecimento de inter-relações entre as grandezas que essas especialidades estudam. Nós temos relações mais simples de serem compreendidas. Por exemplo, a gente poderia afirmar que uma consciência, quanto mais madura, quanto maior a holomaturidade dela, mais evoluída ela é. Podemos fazer uma relação mais ou menos assim, assemelhada? Todo mundo admite isso, né? É uma relação mais simples. Então a gente pode dizer, quanto maior a holomaturidade, maior o nível evolutivo da consciência, em tese. Você consegue fazer uma relação. Nesse caso que eu estou dizendo, é uma relação entre a holomaturologia e a evoluciologia. Isso é uma relação mais simples.
Só que quando você começa a estudar mais a fundo as relações entre essas grandezas que as especialidades estudam, você começa a fazer algumas conexões muito interessantes. Então, por exemplo, se a gente falasse aqui que quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior o uso do dicionário, vocês acham que tem lógica nessa relação? Num primeiro momento você pode dizer, não vejo muita relação. Mas se você for estudar a fundo, você vai ver que quanto mais você vai tendo parapercepções, quanto mais você vai dominando o seu parapsiquismo, mais vai acontecendo fenômenos com você, mais informações começam a chegar para você, que você inevitavelmente você vai ter que recorrer ao dicionário. Até para poder expressar melhor aquilo que está acontecendo com você e compreender melhor aquelas informações que vêm. Ok? Isso já eu já dei um exemplo mais complexo para dar nó na cabeça de todo mundo. Isso é uma relação entre a parapercepciologia ou a parapsiquismologia com a lexicologia. Vou dar um outro exemplo dentro dessa linha. Quanto menor a memória da consciência, maior o seu orgulho. O que vocês acham? Parece que não tem nada a ver. Mas você vai ver que um dos maiores travões para a pessoa acessar a memória dela, a holomemória, é o egocentrismo. Então a gente aqui está fazendo uma relação entre a holomemoriologia e qual a especialidade? Pode ser mnemologia ou holomemoriologia com a egocentrismologia, ok? Esse exercício de você estabelecer relações entre uma especialidade e outra, eu dei o nome nessa obra de ponte cognitiva, que na verdade é você estabelecer uma ponte de cognição, a relação entre uma especialidade e outra. No meu entendimento, essa compreensão das pontes cognitivas, que pode ser no formato de relações ou não, que fazem a pessoa ampliar a cosmovisão dela. É isso que fazia, na minha opinião, por exemplo, o professor Valdo, quando você chegava e fazia às vezes uma pergunta para ele, professor Valdo, sei lá, perguntava sobre o A, e ele te respondia sobre o Z. E parecia algo, uma resposta totalmente assim, peraí, mas não estou conseguindo conectar essa resposta com essa pergunta que foi feita. E aí você perguntava para ele e ele conseguia explicar como é que ele chegava no Z. Ele fala, não, se é bobo é assim mesmo. O A leva ao B, que leva ao C, que leva ao D, ele ia e chegava até o Z, e aí você entendia o tactopsiquismo dele para sair do A e chegar no Z. Mas isso só é devido, na minha opinião, à cosmovisão, né, que a pessoa tem. Esse tema, gente, pode parecer algo muito, talvez, novo para algumas pessoas. Mas tem um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, que está pequenininho aí na apresentação. Se quiserem botar lá a apresentação depois. Existe um verbete chamado omniproporcionalidade, que eu fiz questão de trazer para vocês. É um verbete curtinho da enciclopédia, tipo o inexistência, é outro verbete curtinho da enciclopédia, mas eu que li toda a enciclopédia, dissequei ela, eu falo para vocês. Para mim, os verbetes mais sérios são aqueles curtinhos, do professor Valdo. Eles enganam. Você acha que é simples, mas aqueles ali que você tem que tomar muito cuidado, porque o negócio é muito mais complexo. Fala, Juvenal, bom dia. Então, o que é omniproporcionalidade? É a aptidão evolutiva da holomaturidade da consciência lúcida, quanto capaz de identificar, distinguir, dimensionar, mensurar, determinar, denominar e definir a qualidade ou característica do nível de proporção racional lógico existente nas coisas ou entre as realidades do cosmos. Então, é essa capacidade de você estudar as proporções como um todo, né? E nesse verbete, que eu não vou ficar lendo aqui tudo, mas para mim uma frase muito importante, que obviamente é a frase enfática do verbete,
que eu não sei se... Eu estou aqui tocando, mas aí a hora que entrar a apresentação eu vou controlando aqui, tá? Ok? A identificação da omniproporcionalidade das coisas, em geral, expande a omniparaperceptibilidade da consciência lúcida, até chegar à omniclarividência ou à omnivisão multidimensional. Então ele faz uma relação de que você sai a compreensão da omniproporcionalidade, ela sai não só do aumento das parapercepções, mas ela chega à ampliação da cosmovisão em todas as dimensões. Né? Alguns sinônimos, gente, para entender o que são as proporções da conscienciologia. Vamos avançar aqui. Olha só. Comparações entre realidades evolutivas. Dicionário de pontes cognitivas. Eu já expliquei a ponte cognitiva agora há pouco. Equivalências verponológicas entre verpons. Generalizações racionais mentais somáticas. Grandezas proporcionais conscienciológicas. Hipóteses de matematização do cosmos. Não podemos esquecer que, no fundo, tudo isso é matemática. Nós estamos falando de relações diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais quando eu estabeleço que quanto maior algo, maior outro algo. Inversamente proporcionais quando eu digo quanto maior tal coisa, menor ou vice-versa. Influências entre magnitudes cósmicas, léxico de padrões conscienciais, listagem de interações da holomaturologia, relações da conscienciologia, vinculações entre especialidades evolutivas. Ok? Aí, gente, esse material que eu entreguei para vocês, que tem aí 8 páginas, a gente não vai explorar todo o material. Eu estou aqui numa introdução do trabalho, né? Mas ele foi tirado da introdução do livro, tá? Então, vem a próxima frase aí, olha só. Omni-interatividade. A rigor, tudo possui relação com tudo. Ou seja, aquele conceito do fluxo do cosmos ou da sincronicidade. Quanto mais lúcido você vai ficando, mais você vai entendendo isso. Ao procedermos à investigação pesquisística e com o alcance da holomaturidade consciencial, vamos pouco a pouco instaurando o cotejo de tais vinculações entre as realidades evolutivas. Tá? De certa maneira, as proporções são, então, generalizações. Tá? Generalizações racionais sobre o universo teórico e prático da conscienciologia. Aí a gente traz o conceito da enciclopédia Tamido, que é uma generalização. Tá? No livro, gente, nós propomos aí 3.500, mais ou menos, relações. A gente criou algumas fórmulas mentais somáticas para você elaborar essas relações. Mas, se você for olhar nos livros de conscienciologia, isso não é tão raro de ser encontrado. Né? E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente vai ler junto aqui, que são citações literais de obras da conscienciologia. Isso aqui não é material adaptado. Então, por exemplo, anonimatologia. Quanto mais o serenão minimiza a própria apresentação ou paravisual, fisionomia extrafísica, mais facilita o anonimato. Isso é do Homo sapiens pacíficos, página 965. Então, é uma relação direta. Cosmoeticologia. Quanto mais concessões acomodatícias feitas, mais fáceis as ações, melhores os resultados temporais, em itálico, olha só, e maiores as automimeses dispensáveis. Isso é do Pacíficos 375. Ou seja, quanto mais acomodação você faz, quanto mais autocorrupto você é, mais fáceis ficam as ações. Muitas vezes, melhores são os resultados temporais, imediatos, mas não os mediatos. E maiores as automimeses já dispensáveis.
Vocês vejam que aqui nós temos uma relação com mais de um item, né? De proporcionalidade. Vocês estão vendo que é um tema mais avançadinho, que a pessoa, inevitavelmente, ela começa a estudar proporção, ela começa a mexer com o mental soma, porque ela tem que raciocinar a respeito, senão ela vai mergulhar numa piscina com 3 metros de profundidade e vai ficar ali nadando de cachorrinho, entendeu? Mas eu vou dizer para vocês, de todos os temas que eu estudei aqui, para mim, esse é o tema, até agora, foi o tema mais desafiador, mais mental somático, que mais exigiu. Juvenal, você que está fazendo a revisão do Relações e você fez a revisão do Calepino, você não achou o Proporções, não está achando muito mais complexo de fazer a revisão do que um Calepino? E olha que tem o quê? 20% do tamanho do Calepino? Fala, o que você acha? Bom, César, bom dia a todos aí. Bom dia. Na verdade, eu cheguei até a comentar com você que eu tive algumas repercussões, né? Que eu tive até que parar uns dias para dar prosseguimento depois. Mas isso aí não é o que importa nesse momento. Eu queria destacar com você aqui que só essa sinonimologia que você preparou aqui já é quase um livro, entendeu? É incrível, você deve ter feito um mergulho muito grande nessa matéria para conseguir esses 11 itens aqui. E eu continuo naquela revisão lá e eu acredito que ainda vou ver muita coisa que eu precisava ler na Conscienciologia. Perfeito. Mas é isso aí, Joana. Eu que te agradeço aí por todo o apoio. Gente, a gente tem uma equipe. Hoje eu tenho 6 equipes trabalhando, fazendo a revisão dos materiais que são produzidos. É bastante gente que está me ajudando. Tá? O Juvenal é uma delas. A Beatriz, que chegou ali agora, que eu falei do tratado de megapensenologia, que tem umas 1.300 páginas, ela está trabalhando nisso. Fala, irmã. Eu não sei se eu cheguei atrasada, mas eu vou perguntar assim mesmo. Por que você se motivou a escrever sobre esse tema, proporções? Eu fico imaginando que que o trabalho que vocês fazem tem muito a ver com isso, né? Mas eu queria ver em você, né? Por que te chamou a atenção e por que você decidiu? Na verdade, é o seguinte, eu entendo, eu tenho uma opus major da minha existência, que é o sintagma dos princípios das especialidades da Conscienciologia. Toda especialidade, toda ciência, ela tem leis que regem o seu funcionamento. Você pega, por exemplo, a física, você vai pegar lá as leis de Newton. Primeira lei de Newton, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso pela física newtoniana, né? Não estamos falando aqui de Conscienciologia. Da mesma forma que você tem leis dentro da ciência convencional, você tem leis dentro das especialidades da Conscienciologia. Toda especialidade, sem exceção, ela tem leis que regem o seu funcionamento, princípios. Por exemplo, proexologia. O Losch está aí? Não? Você pode dizer que toda proex é até certo ponto adaptável ao contexto, à situação, à mesologia da consciência. Você pode normatizar como você quiser esse princípio, mas é um princípio da adaptabilidade proéxica. Ok? Então, esse é uma lei, um princípio que rege a proexologia. Eu coletei 3 volumes. Na verdade, são mais de 20 mil princípios que regem as especialidades da Conscienciologia. Só que é o seguinte, para eu conseguir introduzir esse tratado, que eu considero que é a minha primeira opus major, tudo que eu fiz foi para chegar no sintagma, eu tenho que começar com uma obra menor, que é essa que vocês estão vendo, que é o Proporções. Senão as pessoas vão ter muita dificuldade. Até certo ponto, as proporções, como elas são generalizações, elas são princípios das especialidades. Até certo ponto, não todas, mas tem muitas que são. Então, é uma necessidade do trabalho, não é? Isso. Ok? Mas, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente está...
Eu gostaria de ler aqui, que eu acho que isso aqui dá uma boa visão, tá? Das obras da Conscienciologia e o que são as relações para as pessoas entenderem. Duplologia. Quanto maior a união entre os duplistas, atualmente, maiores uniões existiram no passado milenar entre ambos. Léxico de Ortopensatas, página 555. Escravologia. Quanto mais belo canta o pássaro, mais buscam fechar a porta da sua gaiola. Essa é dos 700 experimentos. Página 725. Holomaturologia. Quanto mais sapiente o sabedor, mais precisa ter paciência com os nécios, e assim evita os surtos de imaturidade de qualquer natureza. Dicionário de Argumentos, página 1379. Holomaturologia. Quanto mais você evolui, menos deve esperar que as outras consciências compreendam você. É do Léxico, página 375. Intermissiologia. Quanto mais se prolonga o período intermissivo da consciência lúcida, maior é a sua dedicação aos processos evolutivos embasados na interassistencialidade, seguindo o rigoroso código grupal de cosmoética, sem estupros evolutivos nem conflituosidades. Intermissão prolongada cosmoética. Isso é do DAC 1164. Liberologia. Quanto mais entendermos a realidade da consciência livre, maior será a excelência da qualidade de nossos projetos e propostas, tendo em vista o nosso futuro imediato. É do Projeciologia, 931. Maximecanismologia. Quem sabe mais, assiste melhor, na condição de mini peça lúcida do maximecanismo multidimensional interassistencial. É do DAC, 555. Recinologia. Quanto mais lúcida seja a consciência, mais frequentes são as suas múltiplas reciclagens das manifestações. 200 teáticas. Página 187. Ressomatologia. Em geral, quanto mais lucidez a consciência tem, mais tempo demora para ressomar, planejando e organizando extrafisicamente as confluências intrafísicas dos futuros pais e membros da família nuclear primária, objetivando a consecução da proexis dedicada à interassistencialidade. É o Léxico 1460. E os últimos 3 aqui. Retrocogniciologia. Quanto mais velha, mais importante é a paralágrima, do Reurbanizatus, página 244. Serenologia. Quanto mais evoluída seja a hiperacuidade do serenão, maiores serão as possibilidades de tal inteligência distinguir a sincronicidade cósmica. É do verbete Evoluciologia, da enciclopédia do professor Valdo, página 3144 da 6ª edição. Sincronologia, o último que eu vou ler aqui. Quanto menos evoluído seja o princípio consciencial, menores serão as possibilidades de tal inteligência distinguir a sincronicidade entre todos os fatos do cosmos no espaço e no tempo, da enciclopédia, também especialidade Evoluciologia, página 3144. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Então vamos avançar aqui. Agora vem uma observação que a gente considera bem importante. Singeleza. Apesar de algumas proporções parecerem até de relativa singeleza, ou seja, simplicidade, a gente não pode ignorar 2 realidades inerentes à evolução consciencial. Primeira delas, não raro, o mais difícil de ser descortinado é o mais óbvio. Então, para aquelas pessoas que falam, o que está falando é óbvio, eu rebato alertando para isso. Não raro, o mais difícil de você enxergar é o que está embaixo do seu nariz. E segundo, o que é de mais fácil identificação para você ou para uma determinada consciência, para outra pode ser de extrema dificuldade. Né? E aí, gente, eu não vou agora aqui ler todos esses 120 itens, mas eu trouxe como uma brincadeira, como um exercício mental somático para o pessoal desenvolver em casa e ver se tem lógica. E, claro, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar, a gente trouxe 120 proporções da conscienciologia dentro desse sistema da criação das pontes cognitivas. Tá? Onde a pessoa vai ter a oportunidade de queimar a mufa, derreter o cérebro e o paracérebro. Tá?
Eu estou terminando de apresentar o material que eu entreguei, mas eu tenho mais a apresentação dos slides, né? Eu faço uma observação que eu acho que é bem importante. Não há, a rigor, o absolutamente certo ou errado em todas as classificações propostas. Mais importante está na última página. É o exercício de fazer pensar e refletir a respeito. E aí, eu vou começar agora a apresentar algumas particularidades que a gente levantou nesse estudo das proporções. Mas eu estou achando o pessoal tão quieto, estou achando o pessoal... Não sei se o pessoal está achando interessante ou está compreendendo. De repente não está conseguindo me explicar nada, né? Ou sei lá. César, Fala aí, para maior Rosa. entendimento, Fala. essas proporções poderiam ser entendidas também como medidas, como mini em gramas? Poderia? De certa maneira, sim, Rosa. Mas eu acho que... eu vou explicar isso através de outra relação. Sei. Quanto mais evoluída a consciência, no nosso entendimento, mais ela compreende as relações entre as grandezas do cosmos. Sim, porque proporção é grandeza, né? Entendeu? Então, É uma forma de medida também. Isso. Eu acho É bem por aí. isso que eu queria. Eu acho que é por aí. Porque entendeu? se é matemático, né? Entendeu? É isso mesmo. Facilitou meu entendimento. Tá? Obrigada. Obrigado também. Eu estou checando meu material, eu vou trazer aqui algumas pontes cognitivas interessantes para a gente continuar exercitando. Eu acho que uma das linhas de trabalho para a pessoa entender as proporções é isso, é queimar a mufa e para poder entrar dentro do Holopensene bem. Vocês acham que... Isso aqui eu vou deixar para depois, gente. Depois eu volto no final se tiver tempo. Vou avançar aqui no conteúdo. Eu vou falar agora de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a questão das deduções lógicas. Vamos botar lá a transparência? A ponte cognitiva eu já expliquei. Deduções lógicas. Quando você começa a estudar muito a fundo as relações, isso é um exercício de dedução lógica da filosofia clássica tradicional. Você pode pegar uma premissa 1, depois a premissa 2 e fazer a conclusão. Isso é bem interessante e mostra como as relações, então, elas vão se interagindo entre elas e você vai ampliando. Então, eu trouxe alguns exemplos. Está lá na apresentação, gente. Olha lá. Premissa 1. Multidimensiologia. Tá? Eu chamo a atenção que é multidimensiologia, tá? Não é multidimensionologia. Eu muito tempo usei esse termo errado. Quanto maior o domínio sadio do parapsiquismo, maior a compreensão dos bastidores da existência humana. Essa é a premissa 1. Premissa 2, evoluciologia. Quanto maior a compreensão dos bastidores da existência humana, maior o entendimento da inteligência evolutiva. Portanto, qual é a conclusão? Quanto maior o domínio sadio do parapsiquismo, maior o entendimento da inteligência evolutiva. Premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Outro exemplo. Paraprofilaxiologia. Quanto maior o domínio do estado vibracional, maior a higiene consciencial. Antierrologia. Quanto maior a higiene consciencial, menores os erros da consciência. Conclusão. Antierrologia. Quanto maior o domínio do EV, menores os erros. Outro raciocínio. Conflitologia. Quanto maior o número de consciências, maior a tendência em tese à ocorrência de conflitos. Premissa 2. Anticonflitologia. Quanto mais conflitos, maior a necessidade de acordos através da cosmoética. Conclusão. Cosmoeticologia. Quanto maior o número de consciências, maior a necessidade de acordos através da cosmoética. E assim por diante. A gente poderia aqui ficar fazendo esses exercícios, mas isso aqui eu trouxe mais como exemplo.
não é? Mas vamos avançar aqui, gente. Como é bastante material, eu estou selecionando aqui, né? Vamos avançar aqui. Paradoxologia. Algumas proporções, elas são paradoxos da conscienciologia. Então, olhem lá, por exemplo. Autoprospectivologia. Quanto maior a autoconscientização retrocognitiva, maior a autoprevisão existencial. Parece um paradoxo. Quanto mais você conhece o seu passado, mais você vai conhecer o seu futuro. Imediato. Por quê? Você consegue estabelecer as raias de atuação, para onde o seu holopensene encaminha, quando o seu mater pensene se aproxima, né, do holopensene. Outro exemplo. Quanto maior o número dos veículos de manifestação pessoal, menos evoluída a consciência. Esse já é um verbete, né, da enciclopédia, o paradoxo holossomático, que é a mesma coisa do próximo. Quanto mais a consciência evolui, maior o número de companhias evoluídas ao redor, participando do holopensene, mas também, junto, ao mesmo tempo, de consciências assediadas, carentes de assistência ou esperando ser assistidas. Esse é o paradoxo desassediador da enciclopédia. É um paradoxo. Quanto mais evoluído, mais assediado você é. Parece que não tem lógica, mas esse é o paradoxo desassediador. Não é? Então, aproveitando a deixa da Hermânia, vocês veem que quando a gente começa, tudo se conecta. A inexistência vai se conectar com proporções, que vai se conectar com paradoxos, que vai se conectar com os princípios, que é o próximo, olha lá. Em alguns casos, as proporções são ainda princípios ou leis que regem especialidades da conscienciologia, que a seu tempo comporão o sintagma dos princípios das especialidades. Sintagma é um tratado de princípios, de enunciados, de leis, ok? Isso é uma palavra dicionarizada. É tipo calepino, que as pessoas às vezes não conhecem, mas está lá. A palavra é perfeita para aquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, olha só, um exemplo de princípio que é uma proporção da conscienciologia. Quanto mais assistência dê aos outros, mais assistência a consciência intrafísica recebe para se projetar com lucidez. Né? Isso aí é um princípio da projeciologia. Se você quer ampliar as suas projeções conscienciais lúcidas, amplie sua assistência. Naturalmente, os amparadores vão promover em você essas experiências. Um item, gente, que eu acho muito interessante, tudo bem até aqui? Eu repito que eu estou achando o pessoal tão quietinho. Vamos lá. Eu cheguei aqui e é como se eu ficasse mais expandida e, ao mesmo tempo, menos compreendendo a questão, certo? É como se eu não conseguia me encaixar no que você estava falando. Estava muito assim, como se fosse expandido mesmo. E como que eu não estou entendendo de onde vem isso. Para mim, começou a fazer sentido quando você começou a usar a questão lá da filosofia e da lógica. Eu falei, então eu consegui me encaixar no entendimento a partir disso, entendeu? Porque quando eu cheguei, eu não tinha aonde me agarrar no que você estava falando, esse negócio de proporções aí estava muito... estava assim, um negócio mega, né? Mas a partir da lógica ali, da filosofia, aí me deu um caminho. Você entende isso? Assim, é como se faltasse sinapses. Assim, ó, eu bem no início aqui da apresentação, eu falei que, para mim, de todos esses livros que a gente já trabalhou, dos 15, que eu tenho 9 prontos e 6 em finalização. Desses 15 temas, de todos, esse é o mais mental somático. Esse é o que exige mais. Ele não é para iniciante da conscienciologia, para jejuno. A pessoa tem que ter um arcabouço um pouco maior.
ele é mais, na minha opinião, ele exige muito mais do que um tratado como o Calipino. Que foi isso que eu falei com o nosso amigo ali, Juvenal, ele está sofrendo na pele. Ele está tendo mais trabalho para fazer a revisãozinha do livro. Cadê o bichinho aqui? Sumiu? Ah, pequeno. Está tendo mais trabalho para fazer a revisão disso aqui, ó, do que para fazer disso aqui. Entendeu? E é natural, tá? Isso que você está falando, irmão. Por isso que eu estou falando bem pausado, estou querendo trazer exemplos, porque também, se a gente chega e começa a falar, e também ninguém está entendendo nada, aí a gente também não está atingindo o objetivo. Aí nós estamos... Mas uma coisa que eu pedi para prestarem atenção é observar como vai expandindo, aumentar o sono. O campo de energia que vai formando, porque a pessoa ela não consegue estudar esse tema se ela não botar para funcionar. É aquela questão que o professor falava assim do tatuzão, né? Que ele vai perfurando e você vai entrando na profundidade da sua Vocês vão ver, assim, ó, né? depois de 2 horas aqui, observe como é que vocês vão sair. Agora imagina o que é mexer mesmo com uma obra dessa e dissecar. Mexe também, o César, com o nosso vocabulário, o dicionário vocabular, porque eu tenho o dicionário de linguística. Quando você falou em sintagma, eu não me reportei a tratado e princípios. Eu me reportei na linguística, que sintagma é sinônimo de vocábulo, sim, né? Então, aí estava difícil eu entender. Aí eu entendi assim, vocábulos dos princípios da Conscienciologia. Agora, quando você realmente traduziu que essa definição que eu desconhecia, essa definição, tá, de tratado de princípios, como sintagma fosse um tratado de princípios, só conhecia como dentro da análise sintagmática na linguística, né? Então, quer dizer, remete muito ao nosso vocabulário, digamos assim, univocabular, o individual, né? E aí mexe para a expansão de outros vocabulários, principalmente a língua portuguesa, que ela é tão complexa, né? Entendeu? Gente, só pela sequência, tem o Oswaldo, depois Flávia, depois a Janete, pode ser? Senhor Oswaldo. Senhor Osvaldo. Vamos lá. Como vai? Tudo bem? Muito bem, eu estou. Talvez eu esteja sendo muito apressado para falar alguma coisa a respeito do que eu estou sentindo, mas, ou seja, logicamente todo o tema eu estou dando uma olhada agora, mas veio a primeira informação que eu recebi, queria te transmitir, mas pode ser talvez um apriorismo ou uma falta de profundidade no conhecimento do tema. Mas a primeira questão que eu estou vendo de um outro viés, vamos dizer assim, em um princípio, para poder ler, estudar e, ao mesmo tempo, pesquisar o que você acabou escrevendo aqui, são as relações causa e efeito. Eu estou notando em muitas delas, por isso te estou dizendo, talvez estou sendo muito apressado em chegar a um juízo nesse sentido, sino que talvez a gente possa achar uma, não utilidade, sino uma profundidade maior nas pesquisas pessoais, se eu começo a tomar cada uma delas, porque também como uma questões de causa e efeito, porque na maioria delas são relações diretas. Quando são relações diretas, as recíprocas não são necessariamente cumpridas, pelo contrário. Ou posso dizer que uma coisa é maior que, ou seja, quanto maior uma coisa, maior outra, não significa que a maior outra seja maior a coisa. Claro, é isso mesmo. Tá certo? É isso mesmo. Esse é o ponto que eu quero te dizer de por que eu vejo relação de causa e efeito.
Porque nas relações de causa e efeito, os efeitos não são a provocação, vamos dizer assim, a origem das causas. Então, se compra uma relação de ida, mas não uma relação de volta. E se eu começo a analisar algumas delas, eu posso, com esse viés de ter que estudar um determinado tema, dando uma lida em tudo o que está proposto aqui, eu vou achando diversas causas que confluem ao mesmo tema. Então, a coisa muito interessante que eu achei nesta primeira, por isso te estou significando isso, que é simplesmente uma primeira leitura, é justamente essa utilidade, por lo menos o que eu notei. Ou seja, você ler uma certa proporção, eu posso dar um sentido na coisa. Mas se eu começo a analisar a questão do que eu estou lendo como verdadeira relação causa e efeito, o negócio para mim, estou falando em termos pessoais, é muito mais profundo. Porque você vai ao tema que você realmente tem que tratar, sobre aquilo que está te tocando no caso. Depois de toda essa introdução que eu te fiz, quanto eu errado estou no que eu estou pensando? Eu acho que você pegou num dos pontos sérios. Realmente, muitas proporções, elas são relação de causa e efeito, não há dúvida. Existe nessa obra, Proporções, na introdução, uma série de classificações que são propostas. Então, uma delas é a do fluxo ideativo. Ou seja, o fluxo da ideia, em que direção que ela vai. O fluxo ideativo unidirecional é essa que você está falando, é relação causa e efeito. Você sai de tal causa e chega em tal efeito. Mas você tem o bidirecional, eu chamei dessa maneira, mas pode dar um outro nome, que você tem para ambos os sentidos. Por exemplo, Valdo Vieira escreveu no Léxico de Ortopensatas, página 172. Quanto mais autoconsciencialidade, mais autocura. E vice-versa. Esse vice-versa, ele embola o meio de campo, porque ele faz com que, se vai o fluxo ideativo no sentido, ele pode voltar. Mas você está certíssimo. A maioria delas, você não pode dizer, você não pode voltar. Porque quando você volta, o raciocínio fica errado. Eu posso abordar um pouquinho mais a fundo aqui essa classificação. Eu só vou passar a palavra para a Flávia, para a Janete, e aí a gente volta para a classificação, que eu acho que vai ajudar a compreender mais os tipos ou as espécies de proporções. Mas fala, Flavinha, dá um microfone para ela lá, gente, por favor. Ela está sem micrófono. Fala aí, Flavinha. Eu queria falar que para mim está me fazendo pensar. Me lembrou, inclusive, as parêmias, porque parece que numa única frase você contém muitas informações, né? Então, por exemplo, na hora que você falou assim, quanto menor a memória, maior o seu orgulho, o orgulho da pessoa. Então, aí você vê quanta coisa que falta ali para você melhorar a sua memória. Aí você começa a pensar, puxa, está faltando então autocrítica? Onde que eu estou, sabe? Então, eu acho que todas elas estão me remetendo a isso. Uma muito bacana aqui é a da TENEPS, que é essa aqui, ó, a 119. Quanto mais qualificada a prática da TENEPS, maiores as autodefesas naturais. Então, me remeteu a um monte de coisa. Puxa, então tem o EV, assim, desassim, encapsulamento. Então, você vê que tem uma série, eu acho que é mais essa ideia da ponte que você passou, assim, não bem a do... Para mim, pegou assim, Sim. né? Tem um crescendo aí, de você tem que começar por um passo, até chegar nessa condição ideal, que aqui está o ideal, né? Talvez aqui seja a condição ideal que todos nós queremos, mas que a gente tem que ter um passo a passo para poder chegar lá. Mas estou achando muito interessante essa ideia de fazer pensar e como as parêmias que contêm muita informação em poucas linhas, entendeu? Não sei o que o Laurentino acha, mas acho que o Laurentino deve compartilhar um pouco disso aí. Eu vou abordar aqui algumas pontes, eu já passo aqui para a Janete. Olha só.
Mental somatologia. Quanto menor o egoísmo da consciência, maior a facilidade do atributo da divisão de atenção. O que vocês acham dessa proporção? Não está aí no material de vocês. Eu estou trazendo uma proporção para a gente pensar em conjunto. Quanto menor o egoísmo, maior a facilidade, quanto menor o egoísmo da consciência, maior a facilidade do atributo da divisão de atenção. O que vocês acham? Tem lógica? É uma relação da egocentrismologia com a mental somatologia. A pessoa ficando menos centrada em si, ela começa a prestar atenção, se abre mais, começa a prestar mais atenção no que está acontecendo ao redor dela. Vou dar outro exemplo. Mnemosomatologia. Quanto maior a apriorismose da consciência, menor a qualidade da memória pessoal. É a relação apriorismologia versus mnemosomatologia. O que vocês acham? Tem lógica isso? Quanto mais apriorismótica, menor a qualidade da memória dela. Parece que não tem nada a ver, mas a pessoa ela corta tudo, ela é a priorista, ela bloqueia, e bloqueia exatamente isso. Essa aqui não tá na introdução do livro. Vou dar outro, extra pauta, isso aí. Eu vou dar só mais 2 exemplos. Prospectivologia. Quanto maior a assistencialidade da consciência, maior a qualificação da sua prospectiva. Não é só autoprospectiva, é a prospectiva em relação aos assistidos. Porque, é claro, quanto maior a assistencialidade dela, mais ela coleciona casos, mais ela consegue fazer a previsão racional do que pode acontecer dos possíveis cenários. Então, parece que não tem nada a ver, né, gente? Assistenciologia com prospectivologia, mas tem tudo a ver. Vou só dar o último aqui. Sincronologia. Quanto maiores as retrocognições lúcidas, maior a integração ao fluxo do cosmos. Relação retrocogniciologia com sincronologia. O que vocês acham? Parece distante essa, né? Parece um pouco mais distante. Mas eu tenho toda a explicação. Pressupõe a reflexão de que o parafenômeno da retrocognição gera melhor compreensão das causas e efeitos das sincronicidades. Eu acho que é bacana ir introduzindo algumas ideias que a gente vai pensando em conjunto e vai entendendo o que é o estudo das proporções. Mas, Janete, desculpa, demorou um pouquinho, mas chegou. É o seguinte, quando você falou que você estava achando as pessoas meio quietinhas aqui, você estava falando devagar para introduzir o assunto, que ele realmente é bem complexo. Aí me veio, então, uma situação, aí, inclusive você falava de paradoxo, né? Que a questão, assim, pelo menos estou falando por mim, que é a acomodação desacomodada, porque realmente mexe muito com muitos conceitos que a gente já tem, já traz, alguns já bem incorporados, outros ainda estão superficiais. E aí eu lembrei de uma dinâmica que eu participei, que eu tive não faz muito tempo. Não sei se foi uma espécie de clareaudiência, que falava o seguinte: os desassossegos necessários. Então, realmente, ele mexe, ele coça, nós aqui, eu aqui estou quietinha, mas a questão toda tem muita coisa que dá para a gente perceber, que dá para a gente sentir, principalmente, e querer buscar um entendimento maior, uma percepção maior disso aí tudo. Então, vale a pena a gente estar aqui participando desse campo, porque a gente percebe muito bem, o campo aqui deu assim uma mexida, muito particularmente, né? Inclusive assim quase que saída do corpo, projeção, o apagamento, cada um tem uma maneira de qualificar isso. Então, assim, só para compartilhar aí com você,
Foi mais no início É. que eu tive assim. Depois as pessoas já começaram a falar mais, né? Tá bem mais. perfeitamente. Mas é em torno disso aí, era isso aí que eu queria colocar aqui. Agradeço o feedback e aquilo que eu falei no início. O ambiente é mental somático mesmo. É inevitável. Você pega um raciocínio tipo esse que a gente leu aqui, né? Vou reler ele. Eu já li e vou reler. Do Pacíficos 375, está lá. Quanto mais concessões acomodatícias feitas, mais fáceis as ações, melhores os resultados temporais e maiores as automimeses dispensáveis. Olha a quantidade de constructos que você não tem que ter, ou de sinapse que você não tem que conectar, para poder entender um pouco mais a fundo uma frase dessa que está lá no meio do Pacíficos, que é um tratado que muita gente, às vezes, nem... Não, essa eu li, eu já tinha lido antes. Mas, gente, podemos seguir aqui, tá tudo bem? Quer falar? Pode. Eu queria comentar que esse estudo, ele amplia o parapsiquismo à medida que faz mais sentido as informações que a gente recebe. Essa semana mesmo eu tive uma clara audiência, mas eu não entendi, porque foi uma palavra que não tem nada a ver comigo. E aí eu até procurei no dicionário para ver se tinha algum outro sentido. Eu continuo não entendendo, mas talvez se eu conseguir fazer alguma relação disso com alguma outra coisa, que aí sim faça sentido para mim, né? Então, se a gente já treina isso... A palavra foi em português? Sim, occipital. Occipital? É aquele osso dos olhos. Mas essa existe, occipital. Hã? Occipital existe. Sim, mas não tem nada a ver comigo essa palavra. Não que eu saiba. Isso ajuda, né? Perfeito. Marta, você quer comentar? Alô? Então, eu posso resumir assim, alguém me entendeu, alguém me entende, né? Quando eu comecei aqui, na número 1, a certologia. Quanto mais exata a autoconscienciometria da consciência, maior a predisposição ao acerto. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu abro para fazer um entendimento. Na hora que eu abro para fazer um entendimento, eu estou fazendo essa autoconscienciometria. Só que quando eu verbalizo, ele é entendido como confusa, complicando, diminui, Marta, centra, fortalece aqui, mas eu estou abrindo de propósito para poder fazer conscienciometria dos fatos, para poder entender, aí sim, eu concluo. Aí, só que para parar de dar essa confusão, eu resolvi ficar mais quieta, então eu não tenho verbalizado. A conclusão que eu cheguei é que a autoconscienciometria está certa e eu tenho que aumentar. Só que o que eu tenho que diminuir é a fala. Então, eu fico mais quieta, aí acelera a autoconscienciometria, mais eu entendo e mais rapidez. Aí eu estou atendendo a todos, entende? Os outros e principalmente a mim nesse entendimento. Só que nessa hora, eu percebi que as pessoas não adiantava explicar isso. Então, quem quiser entender, que leia esse número 1, que vai poder entender mais o meu comportamento. Porque quanto mais eu explicava, tentava explicar, mais confusão ficava. E aí, essa sua 01 aqui, pronto, já está explicado. Se der confusão das próximas vezes, eu vou falar, vai lá ler o 01 e pronto. Você sabe que tem um fenômeno interessante? Quando você começa a trabalhar com princípios, relações, inexistências, a sua pensanidade ela começa a entrar numa espécie de formão. É um formão cosmoético, positivo, mas é um formão. Veja bem, um raciocínio desse que você leu, ele é um formão da pensanidade. É um fluxo ideativo. É uma relação de causa e efeito, como o Oswaldo falou. Então, quando você começa a coletar e trabalhar muito com esses princípios todos, você consegue, como se fosse uma sistematização da autopensanidade. Isso não é explicado, né? Isso a pessoa entende ou não Esse explica. é o efeito. É o efeito. É o efeito. Por isso que eu estou chamando a atenção, observa como vocês entraram, como vocês vão sair, depois de 2 horas aqui. Então, o resultado para mim foi isso, entende? Estou mais acolhido. Agora, Peguem esse exercício aqui, gente, das 120 pontos cognitivos.
Veja pegar o que vocês não entendem, entendeu? Depois, com calma em casa. Pegar o que você falou? O exercício dessas 120 pontos cognitivos que a gente propõe aqui. E- Você pegou a primeira, tem mais Certo. 119. Agora eu pega, peguei dá uma aqui, lida olha. pra você. Só para finalizar, eu peguei aqui o 18, eu não sei se é um entendimento errado meu ou se realmente tem um erro da palavra. Ó, autodesassediologia. Quanto maior a autoconscienciometria, maiores os anticorpos para o autodesassédio lúcido. Aqui não seria autoassédio? Ao invés de desassédio, o assédio, porque anticorpo, ele já é contra aquilo. Aí, no caso, ele seria... A pergunta é, essa palavra autodesassédio é isso mesmo ou é autoassédio? Bom, eu entendo que são os anticorpos para a finalidade, para o autodesassédio, com a finalidade é nesse sentido, de promover o autodesassédio lúcido. É porque quando coloca o anticorpo, eu imagino que seja... Aí eu peço a como se ajuda fosse da um Gi. antídoto. Aí eu peço a ajuda da Gi. Um A Gi que é boa em antídoto, né? revisão. Seria profilaxia, isso aí. A finalidade para. Ok? Assédio moral. O assédio é moral? Não. Está classificado que é no âmbito da moral. É a mesma coisa aí nessa proporção, entendeu? É relativo ao desassédio, é com a finalidade, não é contra o desassédio, entendeu? Pensa nisso, assédio moral. Ninguém está falando que é um assédio cosmoético. Entendeu? Tudo bem, gente? Vamos lá. César, você conseguiu fazer alguma proporção, alguma relação das grandezas pensamento, sentimento e energia? Porque eu estou aqui bem descoincidente. E como a moça aqui estava falando, eu esqueci o nome dela, tem uma proporção muito forte entre os corpos, né? E quando você tem uma desproporção no parapsiquismo, você consegue perceber menos coisas. Às vezes seu paracérebro capta bastante coisa, só que seu soma não consegue codificar a informação. Metabolizar. Exatamente. E essa relação de causa e efeito, eu sinto e penso que ela é infinita, né? Causa, efeito, causa, que tem um efeito que vira causa do próximo efeito e levando a um fluxo ideativo multidirecional, assim. Que às vezes você perde o controle e perde as proporções, porque vem muita informação ao mesmo tempo. É o que eu estou meio que tentando... Deixa eu ler para você uma das proporções da holossomatologia. Isso é do Léxico de Ortopensatas, página 396. Isso aqui é uma citação literal. Quanto mais as consciências intrafísicas substituem a ignorância do seu mundo interior, intraconsciencial, e do mundo que as cerca, por um conhecimento verdadeiro da sua constituição holossomática, dos seus corpos ou veículos de manifestação em suas leis, tanto melhor poderão planejar as repercussões mais amplas das ações interdimensionais que põem em movimento. Tudo isso é uma relação. E, para mim, é exatamente o que você acabou de falar. Só que assim, gente, que é aquele que falava, não vim para explicar, eu vim para complicar, não tem um que falava isso? Quando você vai pegando esses raciocínios, a pessoa vai tendo que pensar, né? Mas vou avançar aqui, que eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente abordar. Podemos seguir? Tudo bem? Você queria falar, né, Malu? Desculpa, fala aí. Tudo bem, o que eu vou falar não... pode entrar em qualquer momento. Bem, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, César. Certo? Porque eu acho que quem tem o hábito de ler os tratados, certo, já deparou com isso cotidianamente. Agora, de captar ali, ó, quantas vezes eu li, quanto maior não sei o quê, quanto maior não sei o que lá, e não me passou pela cabeça, certo, a questão que eu estava ali quando você achou todos esses achados, quer dizer, com esse olhar, porque facilita um monte você ir lendo, e eu comecei a ler, de repente eu via
uma questão aqui, aí eu já ia procurar para ver se tinha algo daquele contraponto. Então, você já vai fazendo as deduções lógicas, assim, você já vai somando uns com os outros. Então, É isso mesmo. amplia, vai ampliando, sabe? Agora, você está entendendo a questão que o Valdo coloca no verbete dele, omniproporcionalidade, da omni-interação, omni-interatividade cósmica? Como vai ampliando? Se a pessoa entender isso, eu vou dizer para você, para mim, o objetivo aqui da tertúlia foi alcançado. Vai te ampliando. Vai te ampliando. Parece pouco, É isso aí. É isso aí. não da dificuldade de compreender, Aham. mas já da mudança que já vai gerando. Mas esse é o formão da pensenidade que eu tinha comentado. É que você começa a pegar as ideias e aí você começa a retilinearizar a sua pensenidade. Essa é a chave da evolução. A gente fala em ortopensenidade, as pessoas falam só, às vezes entendem no sentido de ser cosmoético, de não pensar mal, mas a ortopensenidade é essa clareza de raciocínio, a agudeza de raciocínio, de se chegar e o teu pensamento ser reto, ser contínuo. Gente, fala aí, Ricardo, desculpa. Vamos lá. Alô? Então, só para puxar o gancho aqui, primeiro, parabéns pela obra, né? Muito interessante. E, assim, em termos práticos, eu vejo que isso aí é um exercício de ampliação da cosmovisão, é isso que ela estava falando, né? Então, quando você cria a relação das conexões, né, entre causa e efeito, você consegue perceber, por exemplo, alguma ação que você faz agora, que você falou do professor Valdo, né, que você fala A dá no Z. Então, você faz alguma ação agora que vai repercutir lá na frente, né? Então, isso é interessante. Então, você tem todo o encadeamento e, em termos práticos, você sabe aquilo que você consegue fazer que vai repercutir, né, da forma, e você consegue então ter uma previsibilidade, né? É a perspectiva. Isso é cosmovisão, né? Conseguir, né? Então, eu acho muito interessante isso aí. Eu acho que exercita, né, esse tipo de pensamento, né? É isso aí. César, só puxando o gancho dele, como é que você faria a proporção entre linearidade pensênica e multidimensionalidade? Porque para mim fica meio paradoxo, muito paradoxo, né? Entre linearidade e multidimensional. Eu entendo o seguinte, quanto maior a sua retilinearidade pensênica, quanto maior a sua ortopensenidade, mais você consegue interagir com as dimensões, compreender melhor as realidades multidimensionais. Uma relação meio direta. Não mas tem a linearidade tendo o que como referência? A cosmoética. Tá. Essa é a premissa. Sim, a cosmoética. Aí nós estamos falando da pessoa ser retilínea para se enfiar no buraco. Aí não dá. Né? Tá. Ok? Em questão de organização e desorganização, né? Causa e cosmos, assim. A organização ela entra, né? Dentro dos atributos, né? Ok? Gente, eu queria passar para vocês eu não sei se isso está na apresentação. Vamos ver aqui. Princípio, a classificação. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Então, olha só, gente. São possíveis diversas classificações para as proporções elencadas. Eu trouxe aqui algumas possibilidades de classificação. Então, olha só. Você pode fazer uma quantificação simples, que é a proporção entre duas realidades. Exemplo que a gente trouxe. Xenopensenologia. Quanto maior a organização da autopensenidade, maior a facilidade de identificação do xenopensene. Xenopensene é o pensene intrusivo, ok? Concordam com esse raciocínio? Até aqui tudo bem? Outro exemplo. Quanto dentro da parapercepciologia, né? Isso aqui são anotações com base na fala do professor Valdo da mini tertúlia de 4 de março de 2015. Quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior o uso do dicionário. Esse exemplo foi o que eu acabei de citar no início da tertúlia. Ou a evoluciologia, do léxico, página 665. Quanto mais evolui, mais a consciência entende os conceitos avançados da evoluciologia. Isso é simples. Agora, olha só. Composto.
é a proporção entre 3 realidades distintas ou mais, podendo ser desmembrada em proporções individuais. Tipo aquela que eu reli de novo, das concessões acomodatícias. Então, Cosmoeticologia do Pacíficos, página 375. Essa aí, está repetida. Agora a próxima, Evoluciologia do Léxico, página 895. Quanto mais evolui, mais a consciência se interessa pelos detalhes e minuciosidades da autoassistencialidade interconsciencial, pela vida em comunex evoluída e pelos fundamentos da autotransafetividade na estrutura da serenologia. Vocês veem que ele abre, né? Outro exemplo, Mnemosomatologia do Léxico, página 1280. Paradoxalmente, quanto maiores a autolucidez e a automemória, maior será sempre a sua necessidade de fazer anotações. Então, essa é uma maneira de classificar. É a classificação pela quantificação. Outra possibilidade é classificar pela relação que eu já expliquei, quando ela é diretamente proporcional ou quando ela é inversamente. Diretamente é, exemplo ali, lateropensenologia do Léxico, página 958. Quanto maior a autoconcentração mental no megafoco cognitivo, melhor a captação do lateropensênio homeostático. Deu para entender? Está dando para entender, né? É interessante que, assim, como é muito com informação condensada, a pessoa ela tem que dominar os conceitos da conscienciologia, porque senão ela já não vai nem entender o que é que está sendo falado. Politicologia. O Felipe está aí, não? Ah, ele está em Estrasburgo. Anotações com base na fala do professor Valdo da tertulia Hiperacuidade Pancognitiva, de 31 de janeiro de 2012. Quanto mais personalidade pública, mais desafetos. Pode repetir essa? Quanto mais personalidade pública, mais desafetos. Naturais. Não é todo mundo que vai com a sua cara, você vai arrumar mais inimizade. Você tem mais amigos, mas você também tem mais desafeto. Inversamente proporcional, gente. Eu acho que isso é interessante, olha só. Quanto maior a holomaturidade, menores as ilusões. Ou, quanto maior a autocognição, menor a autocomoção. Isso é de mini tertúlia, professor Valdo, 8 de janeiro de 2015. Então, essa é a relação diretamente proporcional ou inversamente. A unidirecional eu acabei de explicar, que é aquela questão, né, do relação efeito causa e efeito ou vice-versa, né? Então, essa eu já expliquei, eu vou pular. E a que a gente adotou na obra é a classificação por especialidade. A gente entende que essa classificação por especialidade é a que melhor atende ao objetivo da obra. Para a pessoa entender um determinado assunto, ela vai... todas as proporções nessa obra, elas estão indexadas por especialidade. Então, a pessoa vai entrar dentro daquela especialidade, ela vai ter um banho de loja com uma série de ideias que definem aquela especialidade da conscienciologia. Agora, gente, eu vou compartilhar dificuldades, né, na elaboração de uma obra dessa. Parece fácil classificar, né, uma proporção dentro de uma especialidade. Mas eu pergunto para vocês, quais são os limites entre parafenomenologia e parapercepciologia? Às vezes é meio parecido, você tem dificuldade. Entre autoradologia e redaciologia? Entre assistenciologia e interassistenciologia? A pessoa vai dizer, isso é um preciosismo. Não é. Na hora que você começa a mexer, às vezes faz muita diferença. A classificação em assistenciologia ou interassistenciologia pode mudar da água ao vinho. Por quê? Porque de acordo com a classificação que você coloca da especialidade, você pode ampliar a compreensão daquela proporção. Então, eu vou dar um exemplo. Deixa eu achar aqui uma. Olha só. Vamos fazer um exercício inverso. Eu vou ler para vocês a proporção e vocês vão tentar classificar a
a especialidade, pode ser? Quanto maior a assistencialidade da consciência, maior o gosto pela humanidade. A assistenciologia, interassistenciologia, não está errado, tecnicamente está certo. A assistenciologia, tecnicamente está correto. Universalismologia não deixa de ser uma possibilidade. Eu vou mostrar depois para vocês no que eu classifiquei. Na verdade, às vezes pode ter múltiplas classificações. Pode. Eu classifiquei como amparologia, que é para você ampliar a compreensão do trabalho dos amparadores. Você se aproximar do Holopensene, da equipe extrafísica. Vou dar outro exemplo aqui, vamos fazer um exercício. Quanto mais evoluída a consciência, maior o impacto das verpons da qual é portadora. Verponologia, evoluciologia. Eu estou fazendo aqui um exercício para a gente queimar a mufa em conjunto. Eu vou mostrar para vocês o que eu botei. Ok? Mais algum palpite? Eu classifiquei como autoexemplarismologia. Quanto mais evoluída, maior o impacto das verpons. Mais exemplarismo ela vai ter. Agora, está errado quem classificou em verponologia? Não está errado. É que eu entendo que por um critério de especificidade, depois de ter trabalhado muito, eu entendo que se adequa melhor, na minha avaliação, dentro disso. Mas é só para mostrar as dificuldades. Eu posso aqui dar muitos exemplos, gente. Quanto maior o domínio das energias conscienciais, menores as coisas impossíveis. Quanto maior o domínio das energias conscienciais, menores as coisas impossíveis. Você vai botar em energossomatologia? Poderia, mas eu não botei. César, é claro que depende muito do critério que você vai estabelecer. Por exemplo, se eu não estiver errado, pelo menos na esmagadora maioria, o Valdo tinha um critério de que a palavra-chave estaria na frase. Então, algumas, por exemplo, você não seguiu esse critério. Isso. Então, depende se a pessoa estabelecer isso. Isso mesmo. Por exemplo, aquele da assistenciologia, se fosse interassistenciologia, normalmente ele colocaria interassistenciologia naquela palavra-chave do parágrafo, né? Então, tem muito disso. Qual é o critério? Você está, por exemplo, colocando algumas coisas de utilidade ou de ampliação, que aí já é outra... A maioria delas, Oloche, eu utilizei o critério mais evidente. Não há dúvida, é o que está na frase e facilita a compreensão. Quando eu queria ressaltar a ampliação da compreensão, aí eu coloco essa. Esses casos que eu já estou dando, gente, obviamente, já são selecionados e estão na introdução, que é para fazer a pessoa pensar. Era bom aumentar o seu microfone. Ou então, aumenta aí, por favor, o microfone, tá? Às vezes eu estou aí e eu falo. Quanto maior o domínio das energias conscienciais, menores as coisas impossíveis. Eu classifiquei como cosmovisiologia. Quanto mais evoluída a consciência, maior o trânsito entre diferentes grupos evolutivos. Quanto maior a rapidez na retificação dos erros pessoais, maior a inteligência evolutiva da consciência. Alguém quer arriscar a classificação desse? Quanto maior a rapidez na retificação dos erros pessoais, maior a inteligência evolutiva da consciência. O quê? Fala alto, gente. Recinologia. Retificação, quanto mais rápido você retifica os erros, maior a sua inteligência evolutiva. A acertologia já está, eu acho que já está mais dentro. Eu coloquei recomposiciologia, que é a recomposição grupo kármica. E aí eu estou dando o exemplo só para vocês verem a dificuldade que é. Qual é a diferença entre recomposição e acertologia? É meio semelhante. É que nem você, por exemplo, classificar a especialidade da conscienciologia e a anti-especialidade.
Tem um verbete na enciclopédia que fala da antiespecialidade, né? Então, por exemplo, você tem a verponologia, a antiverponologia, a errologia, a anti-errologia, a racionologia e a anti-racionologia. Então, às vezes, classificar numa especialidade ou numa anti-especialidade é meio próximo, né? Então, César, você... Do que a cetologia. Exatamente. É por isso que eu classifiquei como recomposição. Isso. Mas esse é o X da questão. Que é um critério também usado quando está se fazendo a classificação da remissiologia, naquela Perfeito. Listagem, que é sempre para ampliar Perfeito. o conceito que você está trazendo em termos de... Né? Você quer uma que eu acho também boa? Vamos pensar mais uma aí. Quanto maior a população, maior a pressão das superlotações. O que vocês acham que pode ser isso? Quanto maior a pressão... Não, quanto maior a população, maior a pressão das superlotações. Quanto mais população você tem, mais pressão de superlotação você tem. E aí, o que é isso? O que pode ser isso? Reubexologia. Eu coloquei reubexologia. Você vê que a gente pega uma proporção eminentemente intrafísica, e aí quando você põe com uma classificação da Reubex, você amplia. E essa é uma das jogadas, entendeu? Agora, outra coisa que eu queria colocar. Até mesmo a ordem de importância ou enfoque otorgado pelo pesquisador em determinada especialidade pode influenciar na escolha de classificação em detrimento de outra. Por exemplo, eu vou fazer perguntas, tá? Entre o autodiscernimento e a autopesquisa, o que surge primeiro? Ok. Concordo, mas tem que raciocinar. No desenvolvimento das autorretrocognições e a melhoria da autominemossomática, quem vem antes? No desenvolvimento das autorretrocognições e a melhoria da autominemossomática, quem vem antes? Agora, gente, eu vou avançar aqui, porque eu queria só saber até que horas que a gente tem. 10h40? 45? Então tem 20 minutos. Dá para a gente terminar dignamente aqui. 7 critérios que atraem a classificação das proporções utilizadas na presente obra. Agente causal. Especialidade derivada da origem da proporção. Efeito. Deixa eu ver se isso tem lá. Aí eu acabei não botando. Efeito. Especialidade derivada dos efeitos da proporção. Especificidade. Especialidade mais específica. Evolutividade. Especialidade oriunda do conceito mais avançado. Homeostática. Especialidade mais rígida ou benéfica. Objetivo. Especialidade a partir do foco ou propósito da relação. E utilidade. Especialidade com a ideia mais relevante. Terceira é especificidade, é a especialidade mais específica, é a que a gente considera que é mais específica ao caso, mais adequada. Entendeu? Mas só para explicar, então, que tem critérios de classificação. E aí eu ponho isso na introdução da obra, entendeu? Agora, gente, só para dar um nó na cabeça de todo mundo, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Mais um nó. Eu posso falar o seguinte, dentro da liberologia, quanto mais incorruptível a consciência, maior a liberdade de escolhas? Posso falar isso? O que vocês acham? Parece lógico se pensar que uma consciência, quanto mais atua dentro dos ditames da cosmoética, menores as interprisões grupocármicas e, portanto,
maior a liberdade de escolhas, eis que permanece mais livre. Dentro da liberologia, perfeito. Agora, eu vou fazer a mesma proporção ao inverso, só que em outra especialidade. Dentro agora da cosmoeticologia. Quanto mais incorruptível a consciência, menor a liberdade de escolhas. E vou explicar o porquê. Tal afirmativa se sustenta a partir do reconhecimento de que existe apenas um caminho adequado, o da incorruptibilidade cosmoética. Portanto, a rigor, não temos tantas possibilidades de escolhas assim. A escrita da segunda proporção é contrária à primeira apresentada. O que diferencia ambas é a classificação proposta dentro das especialidades, liberologia e cosmoeticologia. E cada qual encontra-se correta dentro do âmbito da pesquisa apresentada. É terrível, né? Exatamente, é o raciocínio. Agora, olha só, eu apresentei as duas, e as duas têm lógica. Só que uma fala que quanto mais incorruptível, maior a liberdade de escolhas, dentro da liberologia. E a outra fala que quanto mais incorruptível a consciência, menor a liberdade. Só que é dentro da cosmoeticologia. Agora, eu quero só frisar aquela última frase, põe lá, que é a última frase que foi entregue para vocês, né, gente? Que é isso aí, ó. Não há a rigor o absolutamente certo ou errado em todas as classificações propostas. Mais importante é o exercício de fazer pensar e refletir a respeito. Entendeu? Eu acho que essa é a essência. Porque alguém pode chegar e pode dizer, não, mas está mal redigido, podia escrever assim, podia escrever assado. Mas vai fazendo a pessoa pensar. Entendeu? César. Sim. Fala aí, chefe. Eu estou com uma dúvida aqui, talvez seja tola, mas dentro disso tu falou porque escreveu assim no assado. Tu fez a relação dos verbetes do Valdo, quanto menores, mais complexos eles eram, e dos seus livros aí também, né? Aqui nas 120 que tu escreveu, só duas está quanto melhor. Começou com quanto melhor, a maioria está quanto maior. Uhum. Aí eu fiquei com essa dúvida, queria saber o porquê. Assim, ó, eu abordo isso na introdução, tá? Eu quero ver se eu acho aqui o parágrafo, que é melhor eu ler até do que se eu encontrar aqui. Só um momentinho, tá? Eu peço a compreensão de todos, porque sutilezas. Por outro lado, existem ainda sutilezas que podem passar despercebidas em uma leitura mais rápida da obra. Por exemplo, no uso das palavras maior, menor e mais ou menos. Na língua portuguesa, as palavras maior e menor aludem fundamentalmente ao tamanho. Já as palavras mais e menos aludem fundamentalmente à quantidade. É muito fácil confundir sua aplicação. Da mesma maneira que os graus comparativos de qualidade, pior e melhor, podem substituir, a rigor, as palavras de mensuração como as de quantificação expostas. Ok? Gente, a gente está meio que se aproximando do final da tertúlia, né? Eu tenho aqui bastante conteúdo ainda, mas eu acho que mais importante do que eu chegar e querer passar é ver quais são as dúvidas que estão ficando aí. A gente vai conversando em cima disso, porque 10 minutos, 15 minutos não enche buraco de dente, né? Fala aí, Adélia. Você colocou em alguns em tese, né? Em tese, Em isso. tese. Por que você quis enfatizar? Em tese, é uma jogadinha para você dar uma quebrada. Significa que não é absoluto. Quando eu ponho em tese ou a rigor, é uma maneira de eu quebrar, é porque tem exceções. A síntese é essa. Quando eu ponho em tese ou a rigor, é porque eu admito que podem ter exceções àquele raciocínio. Porque o princípio ele é muito cruel, uma proporção é muito cruel, né?
No sentido de que, assim, você está estabelecendo que quanto mais isso, Ela mais o outro. Ela generaliza. Aí é uma generalização. Agora, quando eu ponho em tese, opa, tem que abrir o olho. Você só chama a atenção. Né? Pode ter alguma exceção àquela regra ali. Mas o fato é de que, apesar de haver alguma regra, ela não invalida como uma proposta de generalização. Uma outra coisa que me chamou a atenção, essa ideia de proporção, é a questão das fórmulas da conscienciologia, ou a engenharia consciencial. Né? Repete de novo. Fórmulas da conscienciologia ou engenharia consciencial, que eu chamo. Né? Você pode chegar em fórmulas, você pode chegar em constatações numéricas ou mais sim. exatas. Você sabe, Adélio, dentro disso que você está falando, um dos 137 arquivos que eu tenho, depois de uma década de compilação ou de estudo, das mais de 22 mil páginas que a gente escreveu, um dos arquivos são as fórmulas, que são tentativas de matematização do cosmos. Isso se insere bem, mas você tem fórmulas mesmo, matemáticas, onde você pode envolver conceitos de integração, né, integradas, derivadas. Olha, derivadas é o mais fácil de fazer dentro da conscienciologia, mas é questão de entender a engenharia das coisas, né? Engenharia das coisas, engenharia consciencial. Né? É isso aí. Mas tem que só tomar cuidado para não acontecer a questão do areópago de ontem, da gente pegar o maior e acabar botando dentro do menor. Esse é difícil. E de não menosprezar o que já existe também. É isso aí, também. Concordo com você. Que se tem à mão também para poder entender o cosmos, né? Concordo com você. Mas, gente, o que mais aí? Eu quero saber se todos estão bem. Eu estou vendo fumaça aqui um pouco no ambiente. Né? O que mais, gente? Se não tiverem perguntas, a gente vai avançar aqui. Fala, Marta. Alô? Qual a dica que você dá para nós que estamos começando um trabalho desse e não vir pensamentos do tipo, isso não é correto, isso não deve estar certo, e aí acaba desanimando e saindo disso? Olha, eu vou te dizer o que eu acho que é o que falta para uma boa parte da CCCI. Não pode generalizar que é para todo mundo, mas para boa parte. É mais leitura. É mais o quê? Mais leitura. Leitura? Leitura. Sim. As pessoas elas têm que criar uma rotina pessoal de botar a bunda na cadeira e, de fato, ler. E quando eu falo ler, não é uma leitura descomprometida ou descompromissada. É você levar a sério, no sentido de dissecar aquele conteúdo. Você não vai passar para o parágrafo seguinte sem compreender e refletir aquele parágrafo anterior. E com isso você vai fazendo a sedimentação do seu conhecimento. Vai fazendo a acumulação dos achados. Não tem jeito, Marta. A pessoa que começa a ler muito, ela começa a botar informação para dentro do mental soma, uma hora vai criar alguma teratologia. Vai criar um calombo de um lado, uma outra coisa do outro. Quando ela vê, ela começa a expandir o mental soma dela. Não tem jeito. Eu sempre falo no Calepino que talvez essa seja a técnica que mais me ajudou. Além da tarefa energética pessoal, que é você dedicar todo dia, né, ali 1 hora para trabalhar com os amparadores, energia, né, aproximadamente, você tem que ter a sua tarefa mental somática pessoal. É aquilo que o professor Valdo falava, não passar um dia sem escrever uma linha, um parágrafo, uma frase, um texto, um artigo, uma página. Então, assim, você tem que todo dia botar a sua bunda lá na cadeira, começar a criar o seu verponário. No início, é normal que a pessoa tenha dificuldade, mas ela não vai abrir mão. Ela vai, por exemplo, começar meia hora por dia. Daqui a pouco ela vai sentir a necessidade de ampliar. Aquela meia hora, ela vai começar a fazer 1 hora. Daqui a pouco ela vai passar para 2. Ela vai começar a gerar musculatura de mental soma. Da mesma forma que agora eu estou fazendo academia e eu sinto que eu estou aumentando nos exercícios, estou pegando mais musculatura para lidar com os exercícios, o mental soma você tem que ter musculatura
para compreender, para entender. Senão, você não consegue entrar na ideia, você tem muita dificuldade, você fica na superficialidade, dá preguiça, parece que não encaixa, não entra. Você tem a impressão de cair, como eu falei, numa piscina com 3 metros de fundura e você fica sem pé e você fica nadando, entendeu? Então, eu acho que para mim é a coisa mais séria. Daqui a pouco, ela incorpora essa tarefa mental somática como uma segunda necessidade, uma segunda natureza na vida dela. E assim, isso aí remonta às origens do Calepino, né? Aquilo que eu expliquei lá na primeira tertúlia que eu fiz. Uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei esse trabalho é que eu já estava há 20 anos na Conscienciologia, 2 décadas. Eu dava aula, não era pouca, eu dava aula, às vezes, todos os dias, meses seguidos, só que eu estava ficando desatualizado em relação à Conscienciologia. Eu vi o Valdo aqui todo dia apresentar um verbete na enciclopédia, eu não estava lendo. Os tratados dele não tinham dissecado. Aquilo começou a me fazer mal, entendeu? Porque você começa a repetir o conhecimento, mas é um conhecimento que você já metabolizou, já, sabe? Já preparou aquela aula. E na hora que você pega, por exemplo, como eu fiz com a enciclopédia, e eu dissequei a 6ª edição, que são... E eu imprimi mais 3 volumes, né? Na verdade, foi 11 volumes de 800 páginas. Na hora que eu li aquilo ali, aquilo ali te dá uma visão, né, de conjunto maior. E agora está saindo a 9ª edição, né? A gente comprou lá. Eu estou ansioso, cosmoeticamente, para ver vão ser quantos? 27 volumes, gente. Olha só, 27 volumes. 27 volumes. A 9ª edição da Conscienciologia, a 9ª edição da enciclopédia. Né? R$5.000, não é isso? Tipo, um pouco menos de R$200 cada volume. É uma bagatela evolutiva. Tem que dissecar uma obra dessa, dar uma visão de conjunto violenta. Entendeu? Mas o que mais, gente? Fala, Rosa. Quero te parabenizar. É um grande exercício mental somático, né? Essa questão está assim muito assim banalizada, essa questão do cosmos chegar ao macro, né? Que a gente vem falando isso há milênios, mas é bem isso, né? Que elabora de um pequeno engrama você chega ao maior, né? E assim, acho que menos de segundos, né? Porque é a rapidez, a aceleração da cognição que está proporcionando. É um grande teste esse que você está lançando para a gente. Muito bom. Vamos ver, né? A gente é autor de vários livros, mas eu sempre brinco falando que eu sou autor de livro nenhum, porque na prática ainda não teve o primeiro que foi publicado. A hora que for, rompe a barreira teórica, quem sabe a gente consegue trazer isso ao público. Porque sabe uma coisa que me dificulta um pouco, gente? É o seguinte, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando imerso no manual das definições opositivas. Para você fechar uma obra dessa, você tem que fazer uma imersão. Você não, é difícil você ficar puxando um outro assunto que te tira do foco, do tracking, né, da trilha mental somática daquele assunto. Então, é assim, a minha dificuldade hoje, o que é? A gente fez uma revisão extensa do Calepino, que já mudou o tracking. Eu agora estou falando de proporções, que é outro tracking. Eu tenho o Calepino lá, que volta e meia é outro tracking. Essa questão de ter que rebobinar a fita para vir falar lá do tema que você já estudou, você já esfriou um pouco o mental som naquele assunto. Né? A dificuldade é essa, mas está tudo bem. Gente, eu queria já passo a palavra, Flavinha. Deixa eu só ver se ficou mais alguma para fechar ali. Só para eu... Ah, tá. Eu tinha botado ali 2 para fechar. Eu vou só ler, aí eu passo a palavra para você, Flávio. Quanto mais a consciência evolui, mais renuncia fraternalmente. Eu achei bacana colocar isso para fechar. É do Léxico, página 1444. E a outra é, quanto maior a evolução pessoal, maior o respeito da consciência pelo nível da evolução alheia.
Isso é da enciclopédia, Código Pessoal de Cosmética, Cosmeticologia, da Evoluciologia. Esse é outro item, sério. Você sabe que uma das obras que estão prontinhas, assim, o conteúdo bruto, né? Eu tenho que só princípios práticos da evolução. 2 pontos. Sugestões de alíneas para a formação do CPC. Eu tenho uma coletânea de 4.000 alíneas para o Código Pessoal de Cosmética, das pessoas que têm dificuldade de definir o seu código pessoal. O pessoal vai ter um menu com 4.000 alíneas. Aí ela vai selecionar as que ela quiser que componha o seu código pessoal de cosmética. 4.000 alíneas. 4.000 alíneas. 4.000 alíneas que poderiam integrar, cláusulas que poderiam integrar o Código Pessoal de Cosmética de qualquer consciencioso. Aí tá pronta a obra, é só formatar. Mas Flavinha, vamos lá. Eu vou falar antes, rapidinho. Quando você falou, César, que você dava muita aula e sua necessidade era ir lá e dissecar os tratados, né? Então, assim, é como se a gente fosse entender o que mesmo que a gente está fazendo com mais profundidade. E lá na OIC a gente está fazendo isso, né? A gente está escrevendo em grupo o dicionário dos termos da consciencioterapia. Que a gente faz, mas o que mesmo que a gente está fazendo, né? E realmente é um exercício muito bacana, não só do ponto de vista individual, de crescimento individual, mas também grupal. O que você nota é um equilíbrio ali entre os saberes, né? Por exemplo, o povo que está mais antigo lá, o pessoal que chegou, a gente vai dividindo aí o conhecimento. Então, acho importante mesmo. Obrigado, Hermânia. Flavinha. Queria falar assim, né, César, acho que você podia dar um curso, sabe? Eu vou dar uma opinião pessoal de Flávia. Porque, assim, está ficando um gap, sabe? Existe um gap de conhecimento seu com relação aos outros, entende? Não estou falando que é geral, nada disso, tá? Sei que todos nós aqui mais antigos estudamos muito também, mas, assim, como você está adquirindo muito conhecimento e está produzindo muita obra, acho que seria bacana você pensar em dar um curso para ensinar as pessoas a pensar, inclusive eu também, entendeu? A como raciocinar, como pegar uma ideia de ponta tão avançada para chegar numa cosmovisão de todos esses conceitos que você está trazendo. Porque agora, vendo você falar aí, parece que o Valdo deixou tudo pronto, mas é que agora é o momento da gente dissecar tudo isso, entendeu? E dissecar para entender, de fato, a conscienciologia. Que eu acho que isso ainda vai demorar uns 100 anos para se consolidar aqui na Terra, 200, entende? Mas, assim, a gente tem que dar um primeiro passo. E como você está com muito conhecimento, a gente vê que a tua forma de pensar, de pensionizar, está ficando diferente. Então, acho que uma sugestão, que você dê um curso, nada caro, nada de curso de R$1.000, Se depender de um mim, curso eu faço de simples, graça. um curso depender de mim, assistencial, eu faço de porque graça, estamos em Flávia. crise. Mas, assim, pensa pela IEC de você dar esse curso. Eu te garanto que uma turma, você vai ter aluno que... Pode ser. Na verdade, para mim, a técnica eu dei é essa aí. É a tarefa mental somática pessoal. Não, sim, É sim. botar a bunda na cadeira e dissecar. Gente, na hora que você disseca todos os tratados do Valdo, quando eu falo não é só o Homo sapiens, é léxico, é dicionário de argumentos. Eu li todos os journals, todas as revistas consciências, todas as obras da conscienciologia publicadas até janeiro de 2016. Dissecar a enciclopédia é inevitável. Você começa a... Entendeu? E o conhecimento está lá. Só que eu concordo contigo. Às vezes você está lá no Calepino. Esse dia eu botei um tema para votação. Eram 20 temas, né, que são votados no Calepino. Tinha um tema lá que era energima. Isso é um verbete da enciclopédia. As pessoas não sabem o que é energima. Aí, nessa hora que você começa a ver, puxa, é isso aí mesmo, está ficando um gap, porque a pessoa não leu, ela não sabe o que é energima. Energima é sempre possessão patológica, gente. Para mim, é um dos assuntos mais sérios que existem. Porque pode acometer qualquer pessoa. Pode acometer até Epicom. Ninguém está livre disso. Epicom, a gente endeusa muito. Ele, com certeza, tem um nível evolutivo, uma experiência, uma maturidade maior do que o grupo que está aqui. Tanto que é reconhecido pelos pares.
Mas a condição de EPICOM não é um salvo-conduto para a pessoa eventualmente não ser assediada. Entendeu? EPICOM está abaixo do desperto. Então, a gente não pode endeusar, a gente tem que sempre manter a nossa maturidade, que é o que os EPICOMs falam, muitos deles falam isso. Só que a tendência da pessoa é se acomodar. É aquilo que a gente comentava ontem no Areópago, o Lógico comentava. Da mesma forma que a gente se acomodava em relação ao Valdo, se jogava um pouco nas cordas, porque era mais fácil vir e perguntar para o Valdo, a gente vê que às vezes há esse comportamento em relação aos EPICOMs. Estou aproveitando a deixa, só para falar da energia, que para mim é uma coisa muito séria. Eu queria aproveitar a deixa da Flávia, é o seguinte, é que eu acho que hábitos de leitura, eu acho que uma grande maioria tem aqui, né? Agora, eu, por exemplo, leio, e esse curso que eu também convido a fazer, porque o que a gente está percebendo é que você faz aquilo que o professor nos deu a dica, análise e síntese e concretização dessa síntese. São esses pulos do gato que está faltando. Por exemplo, eu tenho uma porção de livros lidos, todos anotados. Agora, o que fazer com isso tudo nessa rapidez que você faz e de síntese? Mas, a Rosa, síntese que é a mais difícil. Olha só, eu trabalhei de 2005 a 2016 em turno intelectual, turno mental somático. Todo dia, 6, 7 horas no mínimo diárias, às vezes 10, às vezes 14. E ao término de uma década foi o tempo que eu demorei para dissecar toda a obra da Conscienciologia e digitar todo esse material nos 137 arquivos, incluindo também as minhas anotações dos 30 anos de Conscienciologia. E todas as tertúlias e mini-tertúlias. Então, eu quero só chamar a atenção. É rápido, mas não é tão rápido. A pessoa tem que se Mas dedicar. você, imediatamente, a leitura de um livro, você já faz anotações e as sínteses e de imediato. Eu acho que é isso que eu podia ajudar o pessoal a compreender. Isso que é o pulo do gato. Porque o que acontece é quando isso, mas eu já apresentei isso em curso, tá? Mas eu posso fazer de novo. Eu não fui sua aluna. Eu tenho uma, eu quero ser sua aluna. Eu tenho uma codificação das obras. Uhum. Então, quando eu ia lendo, eu já ia dissecando e eu já ia direcionando para os arquivos. Entendeu? Essa ideia vai para tal arquivo, essa vai para essa vai para essa. E aí você tinha um princípio, que você já fazia uma dedução. Poxa, aqui eu posso extrair uma inexistência, eu posso extrair uma relação. E aí você vai ampliando e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Tá? O que você ia falar, Maria Lucas? Você fazia o convite para o hoje. Ah, perfeito. Gente, ó, já está no nosso horário aqui, o adiantado da hora. Hoje é às 5 horas da tarde. O que é? Eu já passo e a gente já fecha com a Diana aqui. Mas é assim, ó. Eu já vou passar a palavra e fecho com a Diana, mas só para aproveitar aqui. Hoje às 5 horas da tarde, Calepino Conscienciológico. O tema é acanhamento, que foi o tema mais votado, né, há 2 semanas atrás. E é isso. Semana que vem teremos Conscienciometrobiografia de Anne Sullivan, dia 18, dia 20 estaremos lá em Florianópolis fazendo uma que vai ser transmitida online, como a de hoje também, sobre reurbanização extrafísica, e toda semana é votado e estamos lá na IEC, se quiserem passar para tomar um café, para a gente conversar, estamos à disposição. Rápido, só para dar minha contribuição, Fala, porque eu quero dizer que eu estou saindo daqui hoje bem melhor do que eu entrei, conforme você citou, né, no início. Vai demorar muito para eu entender muita coisa que está aqui, mas eu quero dizer que, da forma que você construiu, ampliou mesmo o entendimento, né? Então, assim, eu peguei de cara esse ego-karmologia, o 45 aqui. Quanto maior o bloqueio do laringochakra, maior a rigidez das coleiras do ego atuante sobre a consciência. Então, isso é muito sério, porque você não está só ali colocando a questão da pessoa ser tímida, da pessoa ser... não tem muito a contribuir, mas a questão egóica dela, é um egoísmo, mesmo que a participação seja pequena diante de tantos assim, entendimentos, conhecimentos mais amplos que a gente vê aqui, mas é o egoísmo a pessoa deixar de participar. Então, isso aqui me marcou. E eu quero cada vez mais conseguir desbloquear o meu laringochakra para estar participando. E isso aqui me motivou muito a estar estudando, né, cada vez mais esses temas. Obrigada. Estamos todos juntos. Tem uma relação da laringochakrologia que é o seguinte:
Quanto mais bloqueio a pessoa tem, mais fácil você botar da canga nela. Por isso que é muito importante desenvolver o laringochakra. Gente, meu muito obrigado. Como é que é? Ah, isso. Muito obrigado. Gente, semana que vem, imperdível, tertúlia matinal, ciclos evolutivos dentro da especialidade Evoluciologia, com o nosso pesquisador Eduardo Azevedo. Venham, vai ser muito bacana. Ele vai fazer um cotejo de ciclo multiexistencial pessoal, ciclo evolutivo, vários ciclos da evolução. Muitas graças e até a próxima.